Você conhece alguém assim, e talvez ele seja você. Ele tem ideias geniais. Fala com brilho nos olhos, como se enxergasse um mundo que ninguém mais consegue ver. Tem planos, sonhos, promessas, e cada palavra dele soa como um convite para um futuro brilhante. Mas esse futuro nunca chega. Ele vive dizendo que vai começar, que está quase pronto, que só precisa de mais um tempo. Mas os dias passam, os anos também, e o que era promessa vira desculpa, o que era potência vira poeira. Você vê esse homem, talvez de perto, talvez você ame alguém assim, talvez você seja esse alguém. Carl Jung chamou isso de puer aeternus, o menino eterno, aquele que encanta pela leveza, mas assusta pela ausência de chão, aquele que vive preso no possível e se sabota toda vez que a vida exige o real. No começo ele parece livre, desapegado, espontâneo. Tem um certo brilho de quem não se curva às regras. Você ouve ele falar e pensa, ele nasceu para algo grandioso. Mas o tempo passa, e você percebe que ele nunca se compromete com nada, nem com trabalho, nem com relacionamentos, nem consigo mesmo. Ele começa tudo com paixão, mas não termina nada com presença. Ele some quando a realidade aparece. Se esconde atrás de frases bonitas, espiritualidade de superfície e revolta contra o sistema. E aí começa o ciclo. Você ouve de novo. Não era a hora certa. Ainda não me encontrei. O mundo me limita. Você tenta ajudar, conversa, apoia, insiste. E um dia se cansa, porque ele te faz acreditar que você é o problema, que você cobra demais, que você não entende a alma dele. Mas no fundo você sabe, ele não está sendo profundo. Ele está fugindo. Fugindo da rotina, fugindo da responsabilidade, fugindo de crescer, fugindo de si. E essa fuga tem um preço, não só para ele, mas para todo mundo que tenta amá-lo, porque o homem criança não só se sabota, ele corrói quem tenta puxá-lo para a vida real. E você começa a definhar junto, a se sentir culpado por exigir o básico, a acreditar que talvez o problema seja querer demais. Mas não é. Querer presença, compromisso e ação nunca será demais. O problema é que ele vive no quase. Quase começou, quase deu certo, quase te amou, quase mudou, e você fica preso nesse quase enquanto ele continua acreditando que tem tempo de sobra, mas o tempo não espera ninguém. Ele não é livre, ele só nunca aprendeu a ficar. No começo tudo parece mágico, ele te escuta com atenção, te olha como ninguém jamais olhou, fala sobre futuro com um entusiasmo que quase convence, mas passa o tempo, e ele começa a sumir, não de uma vez, mas em doses. Ele responde menos, promete e esquece, sabe se desculpar, mas nunca muda. Você percebe que está sozinho, mesmo com ele ao lado. O brilho que antes encantava, agora te fere, porque você sabe que ele tem luz, mas ele não sabe o que fazer com ela. Esse homem não é mau, mas também não é ingênuo. Ele sabe o que faz, e mesmo assim repete. Repete o padrão de abandonar tudo que exige entrega, de sabotar tudo que poderia dar certo, de destruir para não ter que lidar com o medo de fracassar. Carl Jung chamava isso de sombra ativa, não aquela que se esconde, mas a que age nas entrelinhas, sabota no silêncio e destrói sem barulho. Esse homem não some por maldade. Ele some porque não sabe se sustentar, não sabe segurar a própria dor, e então faz você segurar por ele. Você se vê carregando a relação, puxando a conversa, criando estrutura onde ele só quer voo, e no fim se sente exausto, como se amar fosse sinônimo de esvaziar. Mas a verdade é outra, você não está amando um homem, você está tentando criar um, e isso não é amor, é afogamento disfarçado de esperança. Ele vive dizendo que é especial, que sente tudo com intensidade, que o mundo é difícil demais, mas nunca diz, eu falhei. Eu não sou confiável, eu machuquei você. Ele é mestre em poesia, mas incapaz de assumir a prosa da realidade, e você fica preso nesse contraste, a alma bonita e a presença ausente, o amor promissor e o abandono real, a leveza encantadora e a irresponsabilidade emocional. Isso não é liberdade, é fuga, é ilusão, é medo vestido de autenticidade. Carl Jung dizia que o puer aeternus vive suspenso, preso entre o céu das ideias e o chão da vida. Mas o tempo cobra, e a vida exige presença. O problema é que às vezes ele não cai sozinho. Ele arrasta quem o ama, e você começa a murchar ao lado de alguém que deveria te regar, a se sentir errado por querer raiz, quando ele só quer vento.
Mas amar não é flutuar com o outro, é construir com ele. E você sabe, ele não constrói. Ele apenas encanta e depois desaparece. Enquanto ele for cuidado, nunca vai precisar crescer. Por trás de quase todo homem que se recusa a amadurecer, há uma figura que o protege, mas também o aprisiona. Às vezes é a mãe literal, às vezes é a avó, uma tia, ou a parceira que assume o papel de cuidadora. Mas não importa quem seja. O que importa é o padrão. Ele é sempre o filho de alguém, mesmo aos 30, 40, 50 anos. Carl Jung chamou isso de a mãe arquetípica, aquela que deveria nutrir a alma e depois soltá-la para o mundo. Mas quando essa mãe não solta, ela sufoca. No início parece cuidado, parece afeto, parece amor incondicional. Mas com o tempo você percebe. Não é amor. É controle disfarçado de zelo. Ele nunca aprendeu a errar e lidar com as consequências, porque sempre teve alguém para amortecer a queda. Nunca precisou decidir de verdade, sempre teve alguém para resolver no lugar dele. Ele cresceu, mas o mundo ao redor dele foi moldado para que ele não precisasse crescer por dentro. E quando ele entra num relacionamento, ele não quer uma parceira. Ele quer uma nova mãe, alguém que acolha sem exigir, que compreenda tudo sem cobrar nada, que o admire sem desafiá-lo e que aceite a ausência dele como se fosse parte do encanto. Só que você não foi feita para ser a mãe dele. Você queria um homem, e agora está presa num ciclo onde tudo gira ao redor da imaturidade dele. Você segura as contas, o emocional, a casa, os sonhos, enquanto ele vive dizendo que está quase pronto. Mas a verdade que ninguém quer dizer em voz alta é essa. Ele não quer crescer, porque crescer dói. E ele foi treinado para ser poupado da dor. E o mais perverso disso tudo é que muitas vezes a mãe simbólica dele também precisa que ele não cresça, porque ela se sente necessária nesse papel. Ela vive por meio do cuidado, ela ama de um jeito que paralisa. E isso vira um ciclo doentio de dependência psíquica. Um se alimenta da fraqueza do outro, e o homem criança se torna viciado em ser compreendido demais. Ele nunca se sente obrigado a mudar, porque todo mundo entende o jeitinho dele, até que ninguém aguenta mais. Ele fala de liberdade, mas é emocionalmente dependente. Fala de autenticidade, mas é moldado por medo. Fala de propósito, mas não consegue sustentar o básico da vida. E você começa a definhar, não por amar demais, mas por estar num relacionamento que parece materno, mas te cobra como se fosse conjugal. Você dá tudo, e ele te dá ausência. Você oferece realidade, e ele devolve sonho. Você oferece presença, e ele some, poeticamente. Mas o mais cruel é o que acontece dentro dele. Lá no fundo ele sabe que está parado no tempo. Sabe que está decepcionando, sabe que está se sabotando, mas ele não consegue romper com a mãe simbólica, porque isso exigiria perder o conforto emocional que o sustenta. E então ele começa a virar algo pior que um menino, um homem com medo de virar homem, preso num corpo adulto com um ego infantil, buscando amor sem entrega, buscando liberdade sem estrutura, buscando vida sem nascer de verdade. Carl Jung dizia que o maior erro é quando a mãe se recusa a deixar o filho nascer psicologicamente. O corpo envelhece, mas a psique permanece no útero, protegida, alimentada, inútil. E esse tipo de vínculo não gera crescimento, gera estagnação com afeto. É como morrer afogado num abraço. E você percebe, não é só ele que está preso, você também. Ele não falha, ele destrói, antes que funcione. No início tudo parece promissor, ele começa um projeto novo, entra num curso, faz planos, empolga quem está ao redor, por alguns dias ele é outro, acredita, sorri, até organiza a própria vida, mas basta o primeiro desafio real, e ele já começa a recuar. Não é explícito, ele diz que não está pronto, que algo não encaixou, que talvez não seja o momento ideal. Você já ouviu isso antes, não ouviu? Ele tem talento, tem ideias, tem até pessoas dispostas a ajudar, mas parece sempre encontrar um jeito de quebrar tudo antes de construir. Ele some do emprego, desiste do projeto, sabota o relacionamento, se desconecta de quem mais acreditava nele. Mas nunca diz, eu destruí. Ele sempre tem uma história bonita para contar. Não era o ambiente certo. Eu preciso de liberdade. A energia mudou. Só que a verdade é outra. Ele se destrói antes de ser rejeitado. Ele abandona antes de ser cobrado. Ele falha, para não correr o risco de dar certo. Porque dar certo significa crescer. E crescer exige perder privilégios emocionais que ele não quer abrir mão. Carl Jung dizia que a sombra do puer é a sabotagem do futuro por medo do presente. Ele teme a rotina, treme diante da responsabilidade, rejeita qualquer forma de limite, como se limites fossem cárcere.
Mas o que ele chama de prisão é apenas o compromisso que sustenta qualquer realidade viva. E ele não quer realidade, quer possibilidade, quer viver no eterno quase. Ele fala de propósito, mas mal consegue pagar as contas. Fala de ser diferente, mas repete sempre o mesmo script. Fala de querer amar, mas foge na primeira frustração. E você vê isso tudo. Você percebe a inteligência sabotada, a sensibilidade usada como desculpa, a dor emocional transformada em proteção passiva, porque no fundo ele está em guerra, mas a guerra não é com o mundo, é com ele mesmo. A cada nova tentativa, ele se convence que agora vai, mas carrega dentro de si um pacto silencioso com o fracasso, porque o fracasso já é familiar, a frustração já é previsível, o sucesso não. O sucesso exige transformação. E ele tem pavor do que precisaria abandonar para viver uma vida plena. Então ele se esconde, na preguiça, no caos, na autocompaixão exagerada, na imagem de gênio incompreendido, e quando tudo desmorona, ele volta com os mesmos discursos. Eu sou intenso demais. O mundo não me entende. Preciso de espaço para respirar. Mas a verdade é brutal, ele não quer respirar, ele quer flutuar, e flutuar eternamente significa nunca tocar o chão, nem com os pés, nem com a alma. Você de novo tenta ajudar, tenta puxá-lo para cima, mas percebe que ele prefere afundar com estilo do que construir com esforço. E isso fere. Fere porque você sabe o potencial que ele tem. Fere porque você ainda acredita, mas está começando a cansar, porque toda vez que você estende a mão, ele larga a própria e se recusa a subir. Você não percebe de imediato, mas amar ele é como escorrer entre os próprios dedos. No começo é mágico. Ele te faz sentir especial, como se você fosse a primeira pessoa a realmente entendê-lo, como se seu amor fosse a peça que faltava para ele finalmente se tornar o homem que nasceu para ser. E você acredita. Acredita porque ele tem algo real. A doçura nos olhos, o carinho espontâneo, a alma sensível. Você vê o que ele poderia ser e tenta segurar o que ele insiste em deixar cair. Você pensa, se eu tiver paciência, ele muda. Se eu der mais amor, ele vai querer ficar. Se eu for o porto seguro, ele para de fugir. Mas não para. Ele continua correndo. De tudo. De você. De si. E aos poucos, você para também. Não de correr, mas de se mover por dentro. Você se vê cansado, exausto de repetir a mesma conversa, de carregar a relação nas costas, de tentar acender em alguém um fogo que só você está soprando. Ele diz que precisa de tempo, mas nunca diz quando. Ele fala de liberdade, mas prende você na ansiedade de um amor que só funciona em teoria. Ele jura que está tentando, mas nunca sai do lugar. E o mais cruel, ele faz você se sentir culpado por se importar. Você vira o chato, o exigente, a pessoa que cobra demais, que não entende o jeito dele, que sufoca com realidade, o mundo lúdico dele. Mas você sabe. Sabe que não está exigindo nada demais. Está pedindo o mínimo, presença, verdade, construção. Só que com ele, até o mínimo vira peso. E o que era amor começa a se transformar em desgaste. O que era esperança vira ressentimento. E você percebe que está lutando por dois, enquanto ele continua vivendo por um. Carl Jung dizia que quem não integra suas sombras, as joga nos outros. E é isso que ele faz. Joga em você a culpa pela dor que ele nunca enfrentou. Pede que você compreenda o que ele mesmo se recusa a reconhecer. Você se torna analista, babá, terapeuta, conselheiro, tudo, menos o que você queria ser, um parceiro. E a cada nova decepção, você sangra mais um pouco. Mas finge que está bem, finge que entende, finge que ainda aguenta. Só que dentro, você está se desfazendo, perdendo o brilho, silenciando sua voz, pisando leve para não provocar o caos que ele sempre promete resolver, mas nunca enfrenta, e o que era amor vira sobrevivência emocional, um cuidado que não volta, um afeto que se perde, um lugar onde você já não sabe mais se está sendo amado ou apenas usado como suporte. Porque a verdade é essa, amar o homem criança é carregar um futuro que nunca chega, é amar por dois, é lutar contra o tempo, contra o cansaço, contra a sua própria lucidez. E no fim você percebe, não está sendo amado, está sendo drenado. No próximo capítulo vamos falar sobre o ponto sem retorno, o momento em que ele se vê diante do espelho e precisa decidir se continua fugindo
ou se finalmente encara o homem que precisa se tornar. Mas o final aqui não é otimista, é real, é duro. É a verdade nua da transformação. Ela só começa quando a dor de continuar igual se torna maior do que o medo de mudar. Chega uma hora que nem ele consegue mais se esconder. Os dias passam, as promessas vencem. O tempo, que antes parecia infinito, começa a se estreitar, e pela primeira vez, ele sente. Sente que algo está quebrando por dentro. Não é dramático, não é repentino. É um cansaço silencioso, um descompasso entre o que ele fala e o que ele nunca fez. Ele olha ao redor e vê que as coisas se moveram. Os amigos construíram. Os relacionamentos passaram. As oportunidades se foram. E ele ainda está onde sempre esteve, no quase. Pela primeira vez, a solidão que antes era liberdade, agora dói. A ausência que antes era leveza, agora pesa. A fuga que parecia proteção, agora parece covardia. Carl Jung dizia que individuação é um nascimento psíquico, mas, como todo nascimento, envolve dor. E nesse momento ele começa a entender: não existe futuro sem renúncia, não existe liberdade sem estrutura, não existe vida adulta sem luto. Ele precisa enterrar o menino idealizado, o gênio incompreendido, o filho eterno, a promessa que nunca se cumpriu, porque enquanto esses personagens viverem, o homem real permanece enterrado. Crescer não é virar outra pessoa, é assumir o controle da própria vida com as mãos nuas, sem desculpas, sem fuga, sem plateia. Ele não precisa sufocar o menino que sonha, mas precisa impedir que ele continue dirigindo tudo. Chegou a hora de mudar o lugar dele. O menino pode existir, mas agora precisa andar ao lado, não mais à frente, porque o tempo já não espera. E ninguém mais está disposto a fingir que isso é normal. Ele não amadurece quando se sente pronto. Ele amadurece quando tudo à sua volta começa a ruir. E ele percebe que não tem mais para onde correr. Esse é o ponto de ruptura. Ou ele segue e repete o ciclo pela eternidade, machucando a si mesmo e aos outros. Ou ele encara a dor, a verdade, a própria sombra e escolhe crescer. Não por pressão, mas por lucidez. Carl Jung dizia: aquilo que você evita enfrentar vai se repetir, até que você esteja pronto para encarar. E talvez esse seja o momento. Talvez o fim da infância psíquica não seja um castigo, mas o início da sua liberdade real. Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua reconheceu essa verdade. Talvez em alguém próximo, ou talvez dentro de você mesmo. Escreva nos comentários: chegou a hora. Só isso. Não para provar nada, mas para deixar registrado o ponto em que você decidiu parar de correr. E lembre-se, o próximo vídeo é ainda mais necessário, porque se crescer é morrer para a ilusão, viver de verdade é o que vem depois disso. Te vejo lá.